Fala galera, bom dia. Um grande abraço aí para vocês, tudo bem? Professor Edi, canal do Conhecimento, a gente segue, compartilha, curte lá. Aqui tem muita coisa interessante, muita informação e sempre eu vejo coisa interessante pela estrada. Como vocês sabem, eu gosto de dirigir, gosto de viajar e pela natureza, pela estrada, pelas coisas, a gente vê muita coisa bonita, muita coisa interessante. E aqui eu vou mostrar para vocês uma parte muito interessante, que a gente aqui está a gente está terminando o período chuvoso, né, o período do inverno, na transição já para o verão, que é o período quente aqui na região amazônica, né? Mas ainda tem chovido bastante. E aqui eu tô na estrada aqui, vou passar por um rio. E aqui é o campo onde vou mostrar para vocês. E é interessante que a água aumentou bastante, subiu bastante. E ela está quase atravessando a rua, né? Quase atravessando a pista aqui. Quando eu atravessar, eu vou mostrar para vocês, que é o fluxo da água, né? Muita chuva, o índice pluviométrico bastante alto. E, e aqui no campo, ao redor do rio, é bastante junco, né? Bastante vegetação, bastante capim. E agora a gente nem tá vendo, porque a água tá praticamente, já cobriu tudo. E tá quase, que não falei para vocês, quase atravessando a rua, quase atravessando a. Então, como vocês podem ver aí, vou aproximar mais um pouquinho aqui. Vocês podem ver, olha só, aqui é a pista, né? Que é aqui o outro lado. Olha a pista. E a altura da água aí, ó, agora dá para ver bem. Vocês estão entendendo, estão compreendendo? A altura da água aí, olha. Interessante, né, galera? Então isso é um fenômeno natural, né? Coisa da natureza que a gente acompanha. Como eu já falei, estamos na transição. Estamos na transição do período chuvoso, né, o inverno amazônico, para o verão. Mas ainda está chovendo bastante, né, bastante água, a água subindo aí, como vocês estão vendo. E quando está totalmente no período seco, né, no período que não tem chuva, a gente vê lá embaixo a vegetação, o capim. Então eu vou seguindo aqui na pista, na estrada, né, e vou passar por dentro da ponte, a ponte de ferro do Rio Livramento, que antes a locomotiva Maria Fumaça fazia o percurso Belém-Bragança. É muito bacana, muito interessante. Bora ficar acompanhando aí a gravação, bora ver aqui a estrada, né? Seguindo aqui a viagem. Aí olha só, galera, que nem eu falei pra vocês, já tem parte aqui, ó, atravessando, já. Se chover mais um pouco, vai atravessar. Olha aí, bem ali, ó. A gente tá vendo essa parte aí que já tá atravessando. Então, mais um pouco de chuva, né? Mais uns milímetros, centímetros de chuva, vai atravessar.
Olha o carro passando lá, passou até ali um pouquinho afastado. Então esse é um fenômeno, gente, aqui interessante. É muita água, né, aqui na região amazônica. Tem chovido bastante mesmo. Olha só o carro passando ali, ó, bastante água. Bacana, interessante. Vamos seguir aqui. Tá praticamente já atravessando, galera. Aí bem mais ali próximo, aqui mais na frente. Olha, isso aqui é a Ponte de Ferro, uma construção americana de muito tempo, né? Que a locomotiva Maria Fumaça passava aqui por dentro, onde vem aquele carro ali, olha. É uma construção bem forte, uma engenharia norte-americana muito boa, que até hoje perdura. Isso, se não me engano, foi lá pelo século XVIII, XIX. E é uma estrutura muito boa, que até hoje está intacta, está em pé. Vamos lá, passar lá por dentro dela. Olha a gente passando agora bem dentro dela. Uma estrutura totalmente ferro, muito boa, muito interessante, muito resistente. Então, gente, isso aí que eu queria mostrar para vocês, essa parte aqui desse percurso, muito legal, muito interessante. E a gente segue aqui a viagem. Estamos seguindo a viagem. Aí essa estrada aqui, gente, isso aqui antes era trilho, justamente onde passava a locomotiva, né? Combustão a vapor, que era lenha, queimava bastante madeira, bastante lenha. Aí com a evolução, né, do tempo, tecnologia, aí agora é pista mesmo, agora é asfalto. Essa live aí, galera, muito interessante, né, que estou fazendo aí, gravando aqui com vocês, para vocês. São coisas interessantes, né, coisa da natureza, coisa da vida que Deus criou pra gente. E a gente vê muita coisa interessante. Aí um assunto puxa o outro. Aí temos áreas de bastante fazenda, né? Bastante áreas de terra muito extensas, que antes eram pequenas famílias, né? Pequenos produtores que moravam nessas terras. Aí com a urbanização, as pessoas foram se deslocando para as cidades, achavam que teriam uma vida melhor nas cidades, aí foram vendendo suas terras. E hoje essas se concentram mais na mão dos
domínio dos fazendeiros, né, dos grandes latifundiários, proprietários de terra. E aí a gente quase não vê nas estradas pequenos moradores, né, pequenas famílias. Apenas áreas extensas de terra, que nem vocês estão vendo aí, que vocês viram, vou apresentar mais para vocês. Grandes extensões de terra. Extensões essas que não voltam mais para a mão do domínio dos pequenos produtores rurais, né? Pequenas famílias. É mais agronegócio, gado para corte, exportação, né? Carne para exportação. Não tem mais pequenos agricultores, pequenos lotes de terra, mão de obra familiar. É mais difícil de se encontrar. Então, galera, que interessante, né? Legal. E vale ressaltar também que antes, nos tempos antigos, essas regiões também eram habitadas pelos povos indígenas, que foram os primeiros habitantes. Eu sou professor, isso é uma área que eu domino bastante. Que no caso tem aquela utopia, aquela versão errônea, né? Que os portugueses descobriram o Brasil, que na verdade não é essa a versão correta. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios, os povos indígenas, os povos autóctones, originários já estavam presentes. Então essas terras, elas foram apenas ocupadas, porque já tinha dono, né? Já tinha gente morando, que eram os povos indígenas, povos originários. E aí elas foram apenas ocupadas pelos colonizadores. É como se eu tivesse minha casa e fosse invadida, né? Fosse ocupada por povos estranhos. E os índios, como vocês sabem, os indígenas, eles viviam apenas da coleta da natureza, né? Da troca. Viviam em harmonia com a natureza, eles não destruíam, não tinha comércio, que nem tem hoje, né? O povo branco, né? O povo moderno, ele destrói para especulação, visando lucro, para comércio, para venda. E os povos indígenas, não, eles apenas viviam da subsistência. Aí estamos passando por uma vila, essa vila aqui, uma vila bem grandinha. Um povoado. Apresentando para vocês aqui. Aí esse povo aqui são os povos que vivem aqui, os moradores aqui são funcionários públicos, comerciantes, pequenos agricultores. São muitas famílias que moram aqui, que residem aqui nessa agrovila.
Então aqui a gente está chegando já, estamos chegando ao final, né, do povoado da Agrovila. Aí tem também agora a gente vai ver bastante fazenda de novo. Como eu falei, são áreas ocupadas por latifundiários, né, fazendeiros, que antes eram áreas que era domínio dos pequenos agricultores, das pequenas famílias. Então, meus amigos, seguindo a viagem aqui, deixa seu like, curte, compartilha, ajuda a divulgar o canal, a gente ter mais seguidores. E aqui tem muita informação, muito conhecimento, coisa de primeira qualidade. E a gente vai ter muito mais ainda. Um grande abraço para vocês. Tenham um bom dia. E é isso aí. Curte, compartilha, segue lá. Valeu, um grande abraço. Professor Indica, canal do conhecimento. Aqui tem conhecimento, aqui tem informação. Valeu.